Olá, queridos, tudo bem novamente? Então a gente vai prosseguir aqui no curso, série de cursos sobre a história do Irã. Espero que todos estejam tirando bom proveito, todos estejam bem. E aqui eu vou prosseguir sobre um período chamado período dos Partas ou Assácidas. Geralmente fala-se mais dos Partas, e aí eu vou esclarecer isso brevemente. Essa sexta aula a gente vai ver um pouco mais sobre as questões políticas, militares que vai nos dar a substância base para depois, a próxima aula, falarmos sobre a cultura, sociedade e arte parta. Acho que é interessante a gente já sedimentar isso para considerarmos depois a queda dos partas, muito com o embate com os romanos e também com a profusão de novas ideias, novos valores incorporados. Os partas, eles vindo das estepes mais ao norte, fugindo do controle dos Seleucidas, eles depois vão propor outros diálogos, outras formas, outras expressões culturais muito interessantes, que vai depois, inclusive, ir para mais a oeste, para os territórios romanos, no Oriente Médio e adiante. Eu acredito que, primeiro, eu tô de óculos, desculpa, mas às vezes eu tenho. Mas eu acredito que é um elemento também fundamental do curso, tá? A gente tem que entender que a história iraniana, a gente muitas vezes se apega a esse aspecto do persas, mas os iranes, o Irã remete a uma história muito anterior, a nomenclaturas, ideias helênicas. É uma história muito repleta de outros povos que passam, incorporam valores, sedimentam valores ali, práticas governamentais, tributárias, administrativas, línguas, né, práticas linguísticas, culturais e até mesmo questões militares. Ali, estamos falando da história do Irã, estamos falando de um grande corredor de influências, de trocas, né, de expansões. Inclusive, durante muito tempo na história iraniana, você teve muitos judeus que viveram dentro das suas fronteiras. O zoroastrismo, vimos isso em aulas anteriores, como é que ele floresce e depois vai fragmentar em várias outras unidades, certo? O mitradismo, entre outros, o maniqueísmo, que vai começando a desenvolver outros aspectos doutrinários dentro do âmbito inicial zoroastriano, que depois vai propor outras ideias que vão afetar o judaísmo, o cristianismo e por assim vai. Depois veremos de maneira muito interessante como é que, por exemplo, comunidades cristãs, logo nos primeiros séculos depois de Cristo, recebem abrigo dentro do Império Persa, no caso já os sassânidas especificamente, fugindo de perseguições de autoridades, por exemplo, bizantinas, e estabelecem igrejas muito peculiares dentro do cristianismo, como o nestorianismo. E esse nestorianismo depois ele vai junto com outras comunidades, inclusive nos limites mais no leste ali, no Afeganistão. Você já tem a presença também de comunidades zoroastrianas, nestorianas, que vão para a Ásia Central, e também até mesmo budistas. Eu tô querendo montar com vocês um aspecto dentro do âmbito do Império Iraniano, persa, ao longo do tempo, que vai muito além das fronteiras iranianas de hoje, tá, gente? Que isso fique bem claro. A gente parece que sempre resume a questão do Irã, a questão do Islã, o xiismo, as fronteiras atuais, mas isso é uma miopia grosseira. A gente tem que expandir a nossa capacidade de compreensão temporal e como influencia o aspecto geográfico maior, muito além dos limites. Eu dei essa pequena explanação porque eu sei que muitos, geralmente a maioria, vai assistir os primeiros minutos, depois pula, mas que isso fique bem claro para o curso. Né? Isso aqui eu estou aqui debulhando, estou aqui refinando as partes de vários períodos, porque é importante ver como é que essa construção vai se dar ao longo dos séculos. Então a gente vê aqui um ornamento dourado da época primeiro ou segundo século depois de Cristo, notável já a capacidade de expressão artística, uma águia com uma presa, vindos aí do período parta.
Os antecedentes aqui, o que posso considerar é que o Reino Parta talvez tenha sido um dos impérios mais duradouros na região que hoje fala de Oriente Médio, né? Ele veio de nômades, né, da região dos nômades Parni, que estabelece na região da Parte, ali no norte do Irã, nordeste do Irã, que vai ascender sobre um líder chamado Mitrídates o Grande, por volta de 171 a.C., vai ocupar hoje o que inclui todo o Irã moderno, o Iraque, a Armênia, partes da Turquia, Geórgia, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão, Tajiquistão e por até uns períodos Paquistão, Síria, Líbano, Israel e Palestina. Você vê o tamanho do alcance, né? Novamente, como do Império Aquemênida, agora o Império Parta, por períodos, ele chega a dominar boa parte do Oriente Médio, né? E só vai ser derrotado depois como um dos vassalos dos partas, vindos da região de Pérsia, né? Que vem dos persas, aí estabelece a dinastia sassânida indo por volta de 224 depois de Cristo. Então a gente tem aqui já a ascensão dos partas com a queda dos seleucidas, né, os helênicos. Né, você vê aqui, inclusive aqui já em 200 e pouco antes de Cristo, a Pártia já está independente, assim como a Bactria já estava. Né? Embora houvesse aí por períodos de regentes seleucidas, e aqui tem a cabeça de um soldado parta com nítida influência da arte helênica, encontrada em Nisha, no Turcomenistão. Mas o mundo helenístico deixou um legado, né? Ele, depois das conquistas Alexandre o Grande, os Seleucidas, depois a autonomia bactriana e a ascensão dos partas, eles carregam elementos da influência helênica, né? Então, depois, quando os Seleucidas caem, uma dinastia de origem macedônia, que governa boa parte dos territórios iranianos e além, né? E 245 a.C., um sátrapa, né? Ou seja, um rei, um governante local dentro do aspecto do território do Império Iraniano Persa, Andrágoras, ele se revolta contra um soberano seleucida, o Seleuco II, e acaba sucedendo ele no trono. Né? E nisso a Pártia foi invadida pelos Parnes, né? uma tribo nômade da steppe central. E em 238 eles ocupam um distrito chamado Astavene, e 3 anos depois um líder dos Parnes chamado Tirídates se aventura mais para o sul e conquista o resto da parte. E uma contraofensiva do rei Seleuco termina em desastre. A Icárnia cai subjugado pelos Parnes, né, daí que vai vir os Partas. E o primeiro rei dos Partas, como os Parnes chamam ele, foi Arsaces I, né, irmão de Tirídates, e estabelece sua capital em Hecatômpilos. Arsaces vai ser muito importante, inclusive vai constar em muitas moedas, a gente vai ver na próxima aula isso. Os reis partas, né, o Arsaces I, II, a Friapato, a Frades I, eles depois reconhecem o rei Seleucida como seu superior, principalmente depois da campanha de Antíoco III o Grande, né, que a gente viu na aula passada, que vai reconquistar boa parte dos territórios orientais seleucidas perdidos entre 209 e 204 a.C. Né, a própria dinastia sácida, que ascende aí como vassalo dos seleucidas inicialmente, vai ser reconhecido como legítimos pelos seleucidas, né, e pagavam inclusive tributos a Antíoco, né, o rei Seleucida. Mas depois de 188 a.C., Antíoco morre, tem uma nova fase de expansão parta. E o rei parta Mitrídates I, o Grande, esse sim a gente tem que prestar atenção, ataca pela primeira vez o reino oriental de Bactria, que fazia parte das dominações seleucidas. Né? Tendo coberto só a retaguarda, ele vai indo para o oeste, onde conquista a Mídia, né, uma região das mais importantes e ricas dos seleucidas. E aí depois ele ataca a Síria e a Babilônia desprotegidas. Em 141 a.C., Mitrídates I o Grande captura a capital Seleucia, aqui um pouco mais ao norte da Babilônia, né? E depois, em outubro, chega Uruk no sul da Babilônia.
O seu inimigo Demétrio II, ele tenta reconquistar os territórios perdidos, né, para a parte dos Seleucidas, mas ele é humilhado e derrotado, né? E aí Elam, alguns anos depois, vai ser adicionado ao Império Parta. Bom, assim temos inicialmente, e aqui temos a região da Mídia, né, a região dos Partos aqui um pouco, o que restava dos domínios Seleucidas, né? A Armênia, que depois vai ser motivo de disputa entre os romanos e os partas, e por assim vai. Deixa eu só. Bom, o governo. Aqui temos inclusive o retrato de Mithridates I o Grande, tá? E aqui em vermelho já era a dominação gradativa dominação dos romanos. A estrutura do governo dos Partas, após a conquista da Mídia, Síria, Babilônia e Elam, os Partas tiveram que reorganizar o seu império. Na verdade, não é nem reorganizar, na verdade é consolidar um império, que até então eles tinham um reino bastante limitado e uma tradição nômade, o que faz com que eles, e eu vejo isso muito ao longo da história, só voltar aqui, como povos nômades vindos das estepes são extremamente flexíveis e adaptáveis a novos costumes, né? Eles propõem governos flexíveis de nomear vários soberanos governantes locais com bastante autonomia, o que explica um espetacular crescimento de impérios vindos de povos nômades. Isso a gente vai ver depois, não veremos depois, mas isso, a gente vê isso no Império Mongol e depois impérios túrquicos, em que eles expandem espetacularmente com base numa flexibilidade política, diplomática grande, não mexendo nas estruturas religiosas, sociais, apenas estabelecendo um vínculo de poder minimamente centralizado. Nem sequer uma capital fixa é estabelecida muitas vezes, e também questões tributárias e envio de contingentes militares, lealdade militar em épocas de crise. Então estamos falando de uma estrutura de um império muito flexível, muito adaptável. Os partas são muito bons nisso. Eles não têm uma administração muito mais centralizada, organizada, como os romanos fizeram em muitas partes do Império. Não, aqui você tem um sistema que eles herdaram até das práticas dos Aquemênidas de terem sátrapas, né? De terem governantes com muita autonomia nas localidades onde eles tinham. Então isso explica muito da flexibilidade e da rápida expansão desses impérios. O que também pode explicar também a sua fraqueza, porque quando houvesse alguma crise maior e uma quebra da cadeia de lealdades, você poderia descentralizar rapidamente as lealdades. Então a gente tem aí um império que ascende, né, com inspirações de administração e direitos anteriores, inclusive muitos com base helênica. Você tem até as ruínas aí de Hatra, uma das cidades mais bem preservadas, os fortalezas mais bem preservadas da época dos Partas, no Iraque, hoje. E é interessante porque, por exemplo, eles conservaram as escritas gregas nas cunhagens, dependendo da localidade no Império Parto. Isso vai continuar até o século II depois de Cristo, né? Quando, inclusive, muitos já nem sabiam mais o uso do grego, mas usavam isso ainda em algumas práticas e na cunhagem com caracteres gregos. Outra fonte para o governo e administração dos partas veio dos Aquemênidas, usavam a escrita Pahlavi, né, o persa antigo, né, mudavam a capital de localidades, isso veio também dos Aquemênidas. Insistiam em usar títulos que eram usados desde a época de Ciro Grande, né? Como Shah, né? O rei dos reis, um título muito apropriado, né? Porque o soberano parta, ele era um que regia por vários outros reis vassalos, né? Como por exemplo o rei da cidade-estado de Hatra, Sharasene, o antigo reino da Armênia também. E o império não era muito centralizado, como eu disse, né? Você tinha dezenas de línguas, povos, sistemas econômicos diferentes. Os laços era bastante frouxo por vezes, a autonomia era muito respeitada. No século II depois de Cristo, a capital, talvez uma das cidades mais importantes, que é Ctesifonte, vai ser capturado nada menos que 3 vezes pelos romanos, por exemplo. 116, 165, 198. Né? Mas mesmo assim o império sobrevive, o Império Parto. Porque havia outros centros de poder.
né? E o fato de o Império Parto ser quase um conglomerado de reinos, províncias, cidades, estados, poderia ser uma fraqueza em períodos de crise, né? Então esses potentados locais eles desempenham um papel importante e o rei dos reis tinha que respeitar esses privilégios para manter aí a vastidão do império. Várias famílias nobres respeitavam, tinham voto num conselho real, né? Um clã que era o do Shuren tinha o direito de coroar o rei dos reis, mas cada família aristocrata tinha permissão e esperava que mantivesse um próprio exército leal. E quando o trono era ocupado por um governante fraco, as divisões e a nobreza poderiam se tornar cada vez mais aí, desleais e perigosas. E as partes constituintes eram surpreendentemente independentes, né? Eles podiam, por exemplo, cunhar as próprias moedas, que era bastante raro na antiguidade isso, né? A elite local, desde que pagasse tributo, os soberanos máximos patas não interferiam quase. E o sistema funciona muito bem, né? O Império Pata sobreviveu por 4 a 5 séculos, né? Cidades como Ctesifonte, Seleucia, Ecbatana, Hecatómpilos, Nisha, Xuxa tiveram um grande florescimento, né? E muito do tributo vinha como pedágios, né? A gente tem que lembrar que a Pártia, né, o Império Parta, ele praticamente controlava muitas rotas, que é a chamada Rota da Seda, que vinha do leste, da Índia, da China, da Ásia Central, e depois ia aí para o Oriente Médio e o Mar Mediterrâneo. Deixa eu passar aqui. E aí você tem aqui um retrato de um nobre parto. As guerras nas fronteiras, né? E aqui você tem um retrato da Batalha de Carras, ou Arran, em 53 a.C., talvez uma das mais faladas, inclusive nos anais romanos, né? E o Império Seleucida anteriormente sofria ataques antes dos partas pelo leste e os romanos pelo oeste. E no período ainda de Seleucida, 69 a.C., os dois inimigos romanos e os partas vão concluir uma espécie de grande entendimento inicial, que o Eufrates seria mais ou menos a fronteira entre os partas e os romanos. Esses conflitos entre os partas e os romanos vai perdurar por séculos, são grandes batalhas, né? 6 anos depois de 69 a.C., o Pompeu o Grande ele vai conquistar e terminar praticamente tudo que restava do Império Seleucida. Então os Seleucidas deixam de existir praticamente de maneira terminal com Pompeu. E em 53 a.C., um general romano, Crasso, ele invade terras partas, né? E em Carras ele vai ser derrotado por um comandante parta chamado Surena, né? Ou Shurren, que claro que vem da clã do Shurren. E esse vai ser o início de uma série de grandes guerras que vão durar quase que 3 séculos entre os romanos e os partas. Os exércitos partas eles consistem basicamente em 2 tipos de cavalaria. Os catafractários armados, blindados, né, como a gente vê aí, e uma cavalaria mais leve de arqueiros montados. E para os romanos, que se baseavam em infantaria pesada, os patos eram muito difíceis de derrotar em campo aberto, né? Mas por outro lado, os patos poderiam dificilmente conseguiam manter lugares por longo tempo, porque eles ainda não dominavam a arte do cerco, como, por exemplo, os romanos já tinham muito mais habilidade. Então, simplificando, isso explica porque as guerras entre os romanos e os partos vão durar durante muito tempo. Só uma curiosidade aqui, e eu acho interessante isso. Opa, só voltar aqui. Você tem um destacamento de romanos que foi derrotado em Carras, né? E eles são levados aí depois pelos comandantes partos. Eles vão para uma região muito ao leste, na região chamada de Margiana, um oásis, e na região do deserto de Caracum. E eles depois servem como mercenários no serviço de um líder local, né? Isso de acordo com fontes chinesas, tal de Xixi. E ele, depois de derrotado, existem registros, depois que esses soldados romanos eles vão acompanhar um outro comandante militar chinês mais para o leste, talvez em terras chinesas na Ásia Central, e que um censo chinês por volta do século I, II depois de Cristo, inclusive menciona uma cidade, né, chamada Liqiang, que significa cidade romana,
né, sob um comandante chamado Chang'e. Então é interessante, né, como que ainda também os romanos poderiam servir, e ainda tem registros dele até em regiões mais afastadas, marginais dentro do Império Chinês, mas que eles servem também como mercenários a serviço de outros comandantes. Eu acho interessante a história por causa disso, eles sempre vêm com algumas curiosidades, mas os romanos, eles depois de Carras, eles se dividem, né? Tem uma guerra civil entre aqueles adeptos de Pompeu e Júlio César. Eu não vou entrar muito em questão da história romana, estou mais interessado na história mais leste, a questão do Irã, mas o fato é que existe uma divisão aí na guerra civil entre Júlio César e Pompeu, né? O César, ele não é vitorioso no primeiro conflito, inclusive ele é assassinado. Existe um outro general romano, o Quinto Labieno, que vai apoiar os assassinos. E aí os herdeiros de César, o Marco Antônio e o Otaviano ficam disputando o poder. Em 41 eles vão invadir a Síria, Cilícia, a Cária, depois atacam a Frígia e a Ásia. Depois um segundo exército vai intervir na Judéia, captura inclusive o rei Hircano II. E nesse sentido os partas começam a ter uma contraofensiva, né? Você tem relatos, por exemplo, do rei Frades IV Parta, que vai investir em Ctesifonte, né? Que vai estabelecer Ctesifonte como uma nova capital no rio Tigre. 39, Marco Antônio quer retaliar essas ofensivas dos partas, né? Ele vai para a região do Eufrates, estabelece a fronteira novamente ao longo do Eufrates. Os partas começam a entender que existem limites aí diante dos avanços dos romanos, mas o Marco Antônio, ele queria inclusive vingar a morte de Crasso. Ele invade a Mesopotâmia em 36, né? E no final das contas existe uma série de delongas que vai desgastando os combates entre os partas e os romanos. Isso vai significar apenas a primeira fim de uma grande rodada de conflitos entre os romanos e os partas, né? Porque vai haver uma nova guerra civil romana. Otaviano derrota Marco Antônio. O Otaviano, em grande parte, ignora os partos, que inclusive ele está mais interessado no oeste. Um dos seus sucessores de Otaviano, Tibério, vai negociar inclusive um tratado de paz com Frades, com o soberano Frades, em 20 a.C. E nesse tempo os partos começam a se interessar inclusive mais para o leste, em torno da região do Vale do Indo, onde eles começam a tomar pequenos reinos do que era do reino de Gandhara. Eu não sei se eu tenho aqui alguma... Deixa eu ver se eu tenho algum... Ah, sim. Aqui você tem o perfil de Gondophares, né? Um dos líderes que ascende na região ali, que se estabelece ali em torno de Taxila. Existe inclusive tá aí até umas ruínas de um templo zoroastriano na região, com colunas iônicas, né, do período Indo-Parta. Mas dizem que os Gondophares, por exemplo, inclusive dizem as lendas que ele inclusive chegou a ser batizado pelo próprio São Tomé, né? Claro que isso é pouco provável, mas isso demonstra que a região tinha várias religiões e viviam juntos ali, né? Conviviam na região do Punjab, Gandhara. E pode ter havido, inclusive, audiência com representantes dessa nova seita do mundo do judaísmo. Mas as guerras romano-partas, elas vão estourar novamente nos anos 60, no primeiro século de nossa era. A Armênia, ela vai se tornar praticamente um reino vassalo romano, mas o rei parta, o Vologases, primeiro nomeia um novo governante armênio. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui é as conquistas de Trajano depois. Deixa eu voltar aqui, depois eu vou ler. O Vologases, ele nomeia um novo governante armênio. Isso foi considerado demais para os romanos, né? E um dos seus comandantes, o Córbulo, ele invade a Armênia. O resultado foi que o rei armênio vai receber novamente em Roma a sua coroa pelas mãos do imperador Nero, e um compromisso vai ser feito depois de Nero de que no futuro o rei da Armênia seria um príncipe parta, mas precisaria da aprovação dos romanos. A Armênia, ela funciona mais ou menos como um bastião de muitas disputas entre os partas e os romanos. Aqui já lido com o declínio, né? Esse compromisso armênio, ele vai inicialmente servir seu propósito, né? Nada foi arranjado por uma definitiva deposição de um rei. Depois, em 110, um rei parto, o Vologases III,
ele é forçado a destronar um líder armênio, né? E o imperador Trajano, um ex-general, ele decide então invadir a Pártia. Então tem as campanhas de Trajano. A guerra vai eclodir em 114. Os partas vão ser severamente afetados por esses avanços de Trajano. Os romanos vão conquistar a Armênia, aqui, a região, né, que vocês estão vendo. E no ano seguinte, Trajano vai marchar para o sul, onde os partas são praticamente forçados a evacuar para algumas das suas fronteiras, das suas fortalezas. Em 116, Trajano captura Ctesifonte e estabelece novas províncias na Síria e na Babilônia. No entanto, isso que eu gostaria de deixar claro, isso não é um passeio num parque de Trajano dos romanos, né? Você teve inúmeras rebeliões que eclodem, que demonstra também a lealdade de regentes soberanos, de parte da população, para o lado dos partas. Né? Por exemplo, os judeus se revoltam contra Trajano, que inclusive é forçado a enviar um exército para reprimi-los. Não falando que os judeus, nessa época, vão lutar para a lealdade dos partas. Né? As coisas não estavam tão simples. Trajano ele vai superar esses problemas, né? O seu sucessor Adriano ele vai desistir boa parte desses planos de expansão territorial, mas ficou claro que os romanos tinham já uma mão maior, pelo menos nessa região aí do Eufrates, Tigres para o oeste, sobre os partas. Agora, talvez não tenha sido a força romana, mas sim mais a fraqueza parta que vai causar o declínio dos partas. No primeiro século, a nobreza parta ela tinha se tornado forte demais. Né? Tinha direitos demais sobre suas terras e os camponeses. Então eles tinham muito poder em torno dessa figura do rei dos reis dos partas. Né? Eles estavam em posição de resistir a qualquer outro soberano. E aí, ao mesmo tempo, dentro da dinastia sássida, havia divisões sobre quem, do clã dos Churrens, quem seria aí o rei dos reis. Mas o fim ainda não foi definitivo. Né? 161, um rei parta, o Vologases IV, ele declara guerra contra os romanos novamente e conquista a Armênia. Deixa eu ver se eu tenho aqui outro. Aqui é 138, talvez um auge do Império Parta, já antes do final. Mas o Vologases IV ele conquista a Armênia, o reino, e a contraofensiva vai ser lenta. Né? Em 165, a Ctesifonte vai cair, né, para as mãos aí dos romanos. Os imperadores romanos, o Marco Aurélio e o Lúcio Severo, vão acrescentar a Mesopotâmia novamente ao domínio romano, mas não conseguem desmilitarizar a região entre o Tigre e o Eufrates. Isso vai permanecer como um fardo muito pesado. E agora, estava claro que os romanos tinham a mão maior outra vez aqui nessa região, mas a Armênia ainda não estava definida. Né? E custava-se muito essas campanhas militares, muito oneroso em termos de tesouro, em termos também militares, o número de homens e também políticos. Né? Sabemos que o Império Romano gastou muita energia, muitos seus recursos nas fronteiras, principalmente as fronteiras orientais. Eu não vou nem entrar nas campanhas ali na Anatólia, na Síria, etc. Mas isso foi uma coisa que os romanos investiram muito. Por quê? Porque era extremamente lucrativo. Estamos falando de territórios que só dos pedágios, das rotas da seda que vinha, etc. Isso é uma coisa que todos os romanos sabiam que eram extraordinariamente ricos. Então eles gastam muito dessas campanhas orientais. E depois de 2 séculos, isso começa a exaurir, né, o Império Romano, inclusive. O golpe final dos partas, eu acho que vem depois já na segunda metade do segundo século depois de Cristo, né, um rei, o Vologases V Parta, ele tenta reconquistar a Mesopotâmia, né, durante uma guerra civil romana que estoura em volta de 193 depois de Cristo. E quando existe outro general romano, o Séptimo Severo, ele ataca a Pártia novamente. Ctesifonte é capturado em 198. Inclusive, eu acho que tem aqui, deixa eu ver se eu tenho. Aqui tem um retrato de Ctesifonte, o grande arco de Ctesifonte pelos romanos em 198. Retrato aqui numa moeda em Vologases V, um retrato frontal de maneira interessante, com já os adereços tipicamente já singularizados para os reis partas. Embora houvesse influência helenística anterior, a gente vai ver isso na próxima aula.
mas o Ctesifonte é capturado pelos romanos em 198, grandes despojos vão ser trazidos para Roma. Inclusive dizem que a quantidade de ouro e prata foi suficiente para adiar uma crise econômica dentro do Império Romano por décadas. Então imagina as consequências para o Império Parta depois disso, né? Agora, a Pártia, no geral, ela vai ser terminalmente afetada por isso, né? Ela está completamente descentralizada em vários centros, muitos territórios perdidos, né? Os soberanos tinham que fazer muitas concessões às nobrezas locais. Muitas vezes esses vassalos locais recusavam qualquer lealdade. E em 224, um desses vassalos persa, dentre os persas, né, um cara chamado Ardashir, ele se revolta e 2 anos depois ele toma Ctesifonte, e aí esse é o fim formal do Império Parta, né? Isso vai significar o início de um segundo grande império persa, porque vem da região dos persas, primeiro foi dos Aquemênidas, que vai ser a dinastia dos Sassânidas. Então gostaria, antes de terminar essas considerações aqui sobre o Império dos Partas, a gente vai ver agora depois sobre a arte e cultura, é que os partas tiveram confrontos com os romanos, mas a gente vai ver também que eles tiveram influências, trouxeram influências do que desdobrou do zoroastrismo, afetou também, inclusive muitos romanos cultuavam Mitras, o mitridadismo, ele é decorrente, descende do zoroastrismo, né? Você tem o uso também diplomático, várias correspondências entre os soberanos partos e os romanos. Os laços econômicos comerciais vigoravam muitas vezes, né? Então não significa que foi uma relação apenas bélica. Muitas vezes houve trocas políticas, diplomáticas. O reino da Armênia também por vezes também floresce, né? E depois, nos primeiros séculos de nossa era, além das revoltas judaicas que são importantes, você também tem a ascensão de uma nova religião que vai depois estabelecer um Império Romano tardio e depois com os bizantinos, que é o cristianismo. E como eu disse, assim como o judaísmo muitas vezes viveu entre as fronteiras do Império iraniano, porque não fala persa, parece que eu estou me referindo apenas aos persas, mas também o cristianismo vai encontrar abrigo dentro dos domínios iranianos, do Império Iraniano. E isso a gente tem que guardar de maneira muito valiosa, porque assim a gente vai compreender por que depois a cultura, a língua irânica, a cultura, os valores, a tradição irânica, ela vai expandir muito além dos limites e também vai afetar o judaísmo, o cristianismo, religiões que eram praticados, por exemplo, por muitos soldados romanos, o mitradismo e por assim vai, tá? Refletindo assim, fica mais fácil entendermos como é que é extraordinária a história iraniana. Próxima aula a gente vai ver então sobre a arte e cultura do período Parta. Até lá!